Essa foi do Banco do Brasil 2015. Em certo concurso, a pontuação de cada candidato é obtida da seguinte forma. Por cada acerto, o candidato recebe 3 pontos e por cada erro, ele perde 1 ponto. Os candidatos A e B fizeram a mesma prova, porém A acertou 5 questões a mais do que B. Qual foi a diferença entre as pontuações obtidas pelos dois candidatos? E aí a gente tem aqui as alternativas, ok? Bom, gente, vamos lá. Aqui eu vou deixar 2 soluções. Uma que eu falo que é a solução romântica. O que é a solução romântica? É a solução técnica, é a solução algébrica. Eu vou deixar aqui uma saída genérica. A depender aí, né, da facilidade ou não que você tem com a matemática, daqui a pouco você começa a me xingar. Ah, eu não gostei dessa saída, não. Mas eu tenho que deixar, perfeito? Mas eu vou começar usando uma estratégia aqui, que é a seguinte. Eu posso inventar valores aqui de forma que esses meus valores atendam o enunciado. Eu posso ir na manha. Ele falou para mim aqui que foi uma prova, que para cada acerto 3 pontos, para cada erro 1 ponto, que os candidatos A e B fizeram essa mesma prova e que o A acertou 5 a mais do que B. Mas são quantas questões? Eu não sei. E pelas informações do enunciado, a gente não vai conseguir descobrir quantas são as questões. Então, se quiser, você pode inventar. Imagine que você inventou a prova. Você quer uma prova com quantas questões? Com 10 questões, com 100 questões, com 1000 questões? Inventa aí um total e, a partir desse total de questões, você cria uma situação que atenda esse enunciado. Então, a primeira saída que eu vou deixar, e que de maneira geral a galera entende como sendo, essa que tá aqui é mais fácil, essa aqui é mais simples. Perfeito. Vai ser inventando valor, ok? Criando aqui uma situação que atenda aquele enunciado. Se de tudo você não ficar confortável, porque acontece também, principalmente para quem já é da área de exatas e tal, para quem tem ali, né, a coisa mais técnica, esse negócio de inventar valor, cara, não fico muito satisfeito com isso. Só te abrir o olho que isso em prova de concurso é um grande trunfo, tá bom? Tem hora que ser técnico demais em prova de concurso acaba te atrapalhando mais do que ajudando. Mas, vou deixar uma segunda solução mais técnica. Então, de novo, o tempo que eu vou gastar para explicar essa questão que está aqui não é o tempo que você gastaria na hora da prova, porque eu vou deixar 2 soluções, eu vou explicar vários detalhes, tá bom? Então vamos devagarinho fazendo aqui do limão nossa limonada. Na boa, vou inventar aqui imaginando que a minha prova tenha 10 questões, perfeito? Então vou colocar aqui, olha, vamos supor que a prova tenha 10 questões ao todo. 10 questões no total. Aí eu vou criar aqui uma situação para o candidato A e eu vou criar aqui uma situação para o candidato B. O que eu preciso? Eu preciso que o candidato A acerte 5 questões a mais do que o candidato B. Pronto, então quer dizer que o candidato A tem que acertar 5 questões? Coloca o que você quiser. Eu vou inventar uma situação em que o candidato A acerte 5 questões a mais do que o B. Então, quer saber? Eu vou colocar... isso aqui tudo é inventando mesmo. Eu vou colocar que o A acertou 8. E, consequentemente, aí por isso que eu estou te falando. A partir disso que eu coloquei e a partir do que eu der para o A, eu fecho a situação. Então, por exemplo, estou imaginando aqui que essa prova vai ter 10 questões ao todo. Estou imaginando que o candidato A tenha acertado, por exemplo, 8 questões. Se o candidato A tiver acertado 8, aí agora para de ficar inventando aqui as coisas, porque aí agora está amarrado. O B vai ter que ter acertado quantas? Se eu imaginar que meu candidato A teve 8, o meu candidato B vai ter que ter quanto? Meu candidato B vai ter que ter acertado 3. Então vou colocar aqui, olha, acertos. Certo? Ah, professor, mas aí eu inventei que o A acertou 8 e que o B acertou 7. Não, aí você está indo contra o enunciado. Certo? Você pode inventar um valor, mas desde que a sua situação atenda o enunciado. Você não pode colocar que esse acertou 8 e esse 7. Por quê? Porque está aqui, texto, aí é texto, português. O candidato A acertou 5 questões a mais do que B. Isso está no texto, você tem que obedecer. Então, se o candidato A eu tiver imaginado que acertou 8, meu candidato B vai ter que ter 3. Ah, se eu colocar, não posso imaginar que o candidato A acertou as 10? Pode. Se ele tiver acertado as 10, o B vai ter acertado 5. Ah, e se o A tiver acertado 4? Não, aí não tem jeito. Se colocar 4 aqui, você não tem como colocar o B com 5 a menos. Então, você tem que criar uma situação que dê para você encaixar as informações do texto. Perfeito? Ora, se eu imagino, então, que o meu candidato A acertou 8,
quantos erros que ele vai ter tido? Não estou imaginando que são 10 questões, então ele vai ter tido 2 erros, enquanto esse daqui vai ter tido 7 erros, ok? Então tá aqui, ó, acertos 8, erros seriam 2, e aqui seriam quantos? Seriam 7. E aí agora a gente faz o cálculo do que seria a pontuação total. Para cada acerto, não são 3 pontos? Para cada erro, não se perde 1 ponto? Vamos ver como ficaria a pontuação do A e do B. Professor, mas eu não sei se eu ia ter essa sacada. Então, é para isso que eu estou aqui. Para ir começando a abrir um pouquinho a sua mente, certo? A ideia, igual eu falei, de inventar valor, vocês vão me ver em outros momentos aqui do curso, sempre, né, na resolução de questões, ou mesmo na parte teórica, falando com vocês sobre isso, ok? É uma estratégia matemática para dar conta de resolução de questões de concurso, gente. Isso faz parte do script, tá bom? Não tem pecado nenhum aqui, não. Sempre falo, não tem saídas bonitas, saída feia. Feia é quando, infelizmente, você não acerta o gabarito. Então, aqui não me interessa como você vai dar conta. Foi inventando valor? Tá perfeito, vai dar certo. Então, aqui, qual que seria a pontuação de A? Vou deixar indicado aqui, ó. Pontuação do candidato A seria 8 acertos vezes 3 pontos, mais 2 vezes menos 1. Ah, por que 2 vezes menos 1? Porque aí ele fala para mim que para cada erro, ele perde 1 ponto. Você consegue entender o que essa palavra traz de significado matemático? Perder 1 ponto é menos. O perde, a palavra perde, passa a ideia de ponto negativo. Recebe 3 pontos, a palavra português, o recebe, passa a ideia na matemática de ganhar, de positivo, ok? Então, ele ganha 3 pontos, por isso que eu multipliquei por 3, e ele perde 1 ponto, por isso que eu multipliquei por menos 1. Então, a gente vai ficar com quanto? 24 menos 2. 24 menos 2, a pontuação de A seria 22. E a pontuação de B? Ora, a pontuação de B seria 3 vezes 3. Ele acertou 3, para cada acerto ele ganha 3 pontos. E 7 vezes menos 1. 7 questões erradas, cada uma delas vai tirar 1 ponto do cara. 3 vezes 3 vai ter que dar 9, 7 vezes menos 1 vai dar menos 7, e aí 9 menos 7 vai ter que dar quanto? Ó, vai ter que dar 2. Aí o que ele queria? Ele queria a diferença de pontuação. 22 menos 2 vai ter que dar 20, perfeito? Resposta aqui então, ó. 22 menos 2 vai ter que dar 20. Então, a sua dúvida do tipo, mas será que não está errado eu inventar um valor? Não. O questionamento que você tem que se fazer para você ter segurança sobre isso, sobre a ideia do inventar valor, é o seguinte: com os valores que eu usei aqui, eu fui em algum momento contra o que o enunciado colocou? Não. Então, velho, se você cria uma situação que atende tudo que está no enunciado, não tem o que se contestar. Certo? Esse foi, inclusive, um raciocínio que eu usei há pouco tempo para anular, né, para sugerir a anulação de uma questão que foi aplicada. A gente tinha lá um enunciado e qualquer alternativa que eu pegasse, eu conseguiria criar uma situação que atenderia o enunciado e que atenderia todas as alternativas. Então foi uma situação não da Sesgran Rio, mas de uma outra banca, em que a gente consegue a anulação do exercício. Por quê? Porque qualquer alternativa poderia ser transformada num enunciado coerente. Então, é isso que vocês têm que ficar atentos. A situação que eu apresentei aqui, em algum momento, ela foi contra o que estava no texto? Não, então é claro que você pode usar isso. E ó, mas por que 10? Por que não 5 questões? Por que não 20 questões? Aí aqui agora o céu é o limite, que eu teria infinitas maneiras de inventar valor aqui para esse enunciado. Agora, então, ó, o gabarito correto é a letra E, fechado? Essa é a solução de, digamos aqui, uma maldadezinha, certo? De inventar um valor. Agora, e se eu não inventasse valor? Como que eu mostro algebricamente que essa diferença ela sempre vai ser de 20 pontos? Então, agora eu vou deixar aquela outra solução mais técnica, que também não adianta torcer muito o nariz. Acho que é importante, mesmo que você tenha curtido essa saída que está aqui, acho que é importante você abrir a mente e acompanhar essa solução mais técnica. Aparentemente, ela pode parecer pior, não é? Mas em termos de raciocínio matemático é importantíssimo que vocês compreendam. Então, se eu for trabalhar de maneira genérica, eu vou colocar aqui, olha, eu vou supor que eu tenha lá um total de X questões. Ok? Eu vou supor que eu tenho um total de X questões.
E aí, vou colocar aqui, olha, meu candidato A, meu candidato B, quantidade de acertos e quantidade de erros. E aí eu vou colocar, por exemplo, que o candidato A teve Y acertos. Eu estou trabalhando de maneira genérica. Quando eu vou trabalhar de maneira genérica é porque eu não posso enfiar nenhum número aqui, certo? Então, total de questões, não sei, vou chamar de X. Quantos acertos que o A teve? Não sei, vou chamar de Y. Então, olha, se o meu A teve Y acertos, o que eu sei é que o B vai ter que ter tido o quê? Y menos 5. Porque o A acertou 5 a mais, se o A acertou 5 a mais, o Y teve 5 acertos a menos. Então, vou deixar indicado que o B teve Y menos 5 acertos, certo? E quantos erros que o A vai ter tido? Ora, não são X questões? Ele não acertou Y? Então, de maneira genérica, o A terá tido X menos Y acertos. Esse número menos esse. Tanto que você pode olhar que é o mesmo raciocínio que a gente está fazendo aqui, né? X, ó, é como se fosse o X menos Y para chegar nesse 2. Só que eu vou trabalhando de maneira genérica. É um raciocínio importantíssimo do ponto de vista matemático. Essa solução genérica, ok? X menos Y seria minha quantidade de erros. Então tá aqui, ó. X menos Y seria minha quantidade de erros. Já o B, como ele tem X questões ao todo e ele ele acertou Y menos 5, qual que foi o número de questões que ele errou? X menos isso aqui. Vou deixar no passo a passo. Quantas questões que o X errou? Que o B errou. X menos aquele Y menos 5. E aí vale lembrar, só para deixar aqui organizadinho, olha, esse menos na frente aqui, ele pede a troca do sinal, certo? E aí fica, olha, X menos Y mais 5. Então tá aqui. Tanto que se você somar, você vai ver que tudo fecha de maneira genérica. Quando eu somar acertos com erros, tem que dar o quê? Tem que dar X. É o total de questões. Se você somar Y mais X menos Y, esse menos Y vai cancelar com esse Y, o total vai ter dado X. Aqui, se você pegar esse Y menos 5 e somar com X menos Y mais 5, você ia verificar que esse Y ia cancelar com esse menos 5 ia cancelar com mais 5, e o total seria o de X questões. Então tá aqui, de maneira genérica, é isso. Por que eu tenho que deixar a solução algébrica? Porque eu consigo imaginar uma situação em que ele traga aqui nas alternativas também, ao invés de números, ele traga uma situação hipotética genérica. Então por isso vocês têm que abrir a mente, tá bom? Aproveita tudo. Se eu fosse trabalhar então dessa forma, Brunão, me recuso a usar essa história de inventar valor. Tá? Te respeito. O que você teria que fazer então? Pegar esse Y, multiplicar por 3. Pegar esse X menos Y e multiplicar por menos 1. Vamos descobrir a pontuação de A. Por essa saída que está aqui, a pontuação de A seria 3 vezes a quantidade de acertos, que foi Y, mais X menos Y vezes menos 1, que é a quantidade de erros, só que multiplicado por menos 1. Perfeito? E aí que expressão algébrica que sairia daqui como sendo a pontuação de A? 3 vezes Y daria 3Y. X vezes menos 1 vai ter que dar menos X. Menos Y vezes menos 1 daria mais 1. Então a gente fica com isso aqui. De maneira genérica, porque ele pode criar a situação assim, tá bom? Ele poderia ter criado um enunciado falando exatamente isso. Suponhamos que sejam X questões que A tenha tido Y acertos, identifique a expressão algébrica que indicaria a pontuação do candidato A. Tá aqui, de maneira genérica, certo? 3Y menos X mais 1. Então, ó, 3 pontos para cada acerto, menos 1 ponto para cada erro. Erro X menos Y vezes menos 1 ficaria menos X. Peraí, só um pouquinho que eu anotei aqui errado, tá bom, gente? Perdão. Seria menos X mais Y, não tem nada de mais 1, tá? Porque aí menos Y vezes menos 1 não precisa surtar aí do outro lado. Menos Y vezes menos 1 vai ter que dar mais Y. E aí agora sim, deixando aqui organizado, é como se eu estivesse falando que a pontuação de A seria menos X mais 4Y. Tá aqui, olha, essa é a pontuação de A. Perfeito? Menos X mais 4Y. Qual seria, a partir dessa solução, a pontuação de B?
y menos 5 vezes 3, x menos y mais 5 vezes menos 1. Lá vamos nós. Ó, isso aqui também é estudar matemática. Pontuação de B, 3 multiplicado por y menos 5 e x menos y mais 5 multiplicado por menos 1, certo? Daí, então, a gente passa a ter 3 que multiplica y menos 5. Aplica a distributividade. 3 vezes y, 3 vezes menos 5. 3 vezes y vai dar 3y. 3 vezes menos 5 vai ter que dar menos 15. Depois, x menos y mais 5 vezes menos 1. X vezes menos 1 vai ter que dar menos x. Menos y vezes menos 1 vai ter que dar mais y. 5 vezes menos 1 vai ter que dar menos 5. Perfeito? Aí você ia chegar em... Junta aqui, ó, 3y com mais y. 3y mais y, você ia chegar a 4y. Esse menos x, então só colocar na ordem aqui, olha, você ficaria com menos x mais 4y e menos 15 com menos 5, teria que dar menos 20. Pronto. Se fosse uma solução genérica, se ele estipulasse, olha, o número de questões é x. A acertou y questões. Identifique para mim a pontuação de B em função de x e de y. A pontuação de B seria essa. Menos x mais 4y menos 20. Só que aí o que ele pediu para vocês foi a diferença entre a pontuação de A e de B. Então você vai pegar isso que está aqui e vai subtrair disso que está aqui. Vamos deixar indicado? Ficaria assim, ó. Menos x mais 4y, que é a pontuação de A, menos a pontuação de B, que foi menos x mais 4y menos 20. Aí agora a gente organiza, certo? Menos x mais 4y menos isso que está aqui, eu ia ficar com menos x mais 4y. Esse menos aqui, ó, na frente desse parênteses, ia sair trocando o sinal de todo mundo que está ali dentro. Menos x ia virar mais x, mais 4y ia virar menos 4y, e o menos 20 ia virar mais 20. Daí, então, surge o número mágico que a gente tinha obtido ali através de uma solução que fica bem mais limpa dessa forma, né? Mas está aqui. Se demonstra algebricamente que, independentemente de quais fossem, por isso que eu te dei essa garantia, independentemente de quais fossem os valores de x e de y, essa diferença, ela seria sempre de quanto? De 20, porque ó, aí esse menos x vai cancelar esse mais x, o mais 4y vai cancelar o menos 4y, e por aí vai. Perfeito? Só que aí o que eu falei, tem que estar atento a tudo, perfeito? É legal entender essa segunda solução, mas a realidade da questão não pedia uma solução tão técnica. Tem hora que ser técnico demais pode tomar mais tempo, tá vendo aí? Você ali, sou foda nas exatas. Isso. Você é foda nas exatas, faz isso aqui, desembola. Aí chega um cara lá que diz, pô, peguei e inventei um valor. O cara sai na boa aqui, né? Tem que saber, né, meu amigo? Jogar jogo de prova. Então, gabarito correto, ó, letra E. Fechado? Tá feita essa aqui. Outra, então, que foi de concurso do Banco do Brasil. Nesse bloco fizemos, então, duas da prova de 2014 e essa que tá aqui que foi da prova de 2015. Ó, gente, aqui o gabarito saiu errado, tá? O gabarito mesmo é a letra E, 20. Das duas formas, a gente acabou comprovando isso. Vamos dar uma olhada nessa outra. Também do Banco do Brasil, só que foi do Banco do Brasil 2014. Ok? Banco do Brasil 2014, porque o 2013 tinha sido FCC. Em uma caixa, há cartões. Beleza. Obrigado. Em cada um dos cartões está escrito um múltiplo de 4, compreendido entre 22 e 82. Não há dois cartões com o mesmo número escrito e a quantidade de cartões é a maior possível. Se forem retirados dessa caixa todos os cartões nos quais está escrito um múltiplo de 6 menor que 60, quantos cartões restarão na caixa? E aí tem aqui as alternativas, ok? Meu amigo, é isso aí. É uma pegada da Sesgran Rio.
eles podem trazer questões aqui, né, de uma matemática mesmo. Isso, assim como eles podem vir numa pegada do que a gente chama, às vezes, de um raciocínio lógico matemático, né? Eles vão brincar aqui com esses conceitos básicos, e aí eu sempre peço para vocês tomarem muito cuidado quando eu falo sobre básico, né? Porque dependendo do que eu falo, isso aqui é básico, você pode se ofender aí do outro lado, né? Como os caras falam assim, o Bruno falou que isso aqui é simples. Não, o básico, sempre peço para vocês tomarem cuidado, é de base na matemática, né? Ele está mexendo aqui com conteúdos que são da base matemática, conhecimento sobre múltiplo, por exemplo. Isso é básico na matemática. Só que aí vem numa situaçãozinha problema. Você na hora da prova, naquela agonia, achando que matemática é só número. E não. Tem a pegada da compreensão, é a hora de ter paciência e tratar bem o enunciado. Vai com carinho, perfeito? Se tratar com carinho, você vai ver que cada palavrinha que ele coloca aqui faz sentido no texto. Uma caixa cartões, ótimo. Estou visualizando a cena, uma caixa ali com alguns cartõezinhos. Em cada um dos cartões está escrito um múltiplo de 4 compreendido entre 22 e 82. Agora aqui já tem conceito matemático. Múltiplos de 4. O que são múltiplos de 4? Ih, Brunão, não sei. É isso que eu estou te falando. Isso é básico na matemática. Um número para ser múltiplo de 4, ele tem que ser divisível por 4. Lembre-se, ser múltiplo de implica ser divisível por. 10 é múltiplo de 4? Não. Por quê? Porque 10 não é divisível por 4. 8 é múltiplo de 4? Sim. Por quê? Porque 8 é divisível por 4. 4 é múltiplo de 8? Cuidado com a brincadeira, porque é bem convidativo você falar assim, 8 é divisível por 4. Tá bom, 8 é divisível por 4, mas o 4 é múltiplo de 8? Não, porque o 4 não é divisível por 8. Ser divisível implica encontrar um quociente que seja um número inteiro, o resto zero. Então, eu preciso primeiro criar significado para o que seriam os múltiplos de 4 compreendidos entre 22 e 82. Qual que é o primeiro múltiplo de 4 que está compreendido entre 22 e 82? O primeiro múltiplo de 4 vai ser o 24, certo? 22 não é divisível por 4, 23 não é divisível por 4, 24 é divisível por 4. Então, o primeiro múltiplo de 4 é o 24. Vem comigo. 24. Aí a gente teria o 28, a gente teria o 32, não vou anotar todos não, tá bom? Aí a gente vai até qual? Qual que é o último múltiplo de 4? O 82 não é divisível por 4. O 81 também não. Agora, o 80 é. 80 é divisível por 4. Então, nesse intervalo que está aqui, que vai de 22 até 82, o primeiro múltiplo é o 24 e o último é o 80. Perfeito? Então, vamos deixar isso aqui registrado. Eu tenho, então, esses múltiplos aqui, entre 22 e 82. Aí eu vou te perguntar o seguinte. Primeiro, claro, na hora da prova, você pode pegar e descacetar e escrever todos. Não, cara, para eu ficar tranquilo, eu precisei colocar todos no papel. Aí, não vou questionar, tá bom? 24, 28, 32, 36, 40, descaceta colocar tudo lá, tá valendo. Agora vamos aqui criar uma estratégia para descobrir essa quantidade de múltiplos sem ter que ficar colocando a mão na massa. Como que você faz para descobrir a quantidade de múltiplos? Isso aqui, no fim das contas, é até uma PA, né? Uma PA de razão 4, isso aqui por trás você pode usar até fórmula do termo geral da PA para descobrir o número de termos, mas eu não vou precisar aprofundar a fala nesse ponto para dar conta do que a gente vai fazer aqui. Vamos, de maneira geral, criar uma regra que é o seguinte. Para você descobrir quantos números que você tem aqui, você faz o quê? O último menos o primeiro. 80 menos 24. Divide por 4, porque esses números eles estão pulando de 4 em 4, certo? Então aqui para eu descobrir o número de múltiplos, vou colocar para vocês aqui, olha, o número de múltiplos. O número de múltiplos vai ser isso aqui, ó. 80 menos 24. Quando você fizer 80 menos 24, você vai acabar encontrando 56, perfeito? Só que aí, como esses números aqui, eles estão pulando de 4 em 4, é como se lá na PA você estivesse entendendo que a razão daquela PA é 4, certo? Mas aqui, mesmo sem ter que ser técnico nesse ponto, a gente deixa indicado, esses números estão pulando de 4 em 4. Então eu vou pegar 56 e vou dividir por 4, certo? Não posso falar que tem 56 múltiplos ali, eles estão pulando de 4 em 4. Então quando você pega os 56 e divide por 4, você acaba encontrando 14. Aí você não pode cometer essa falha. Muita gente às vezes segue esse raciocínio e vacila porque fala então o seguinte, Brunão,
De 24 até 80 tem 14 múltiplos. Eu não coloquei no papel não, mas seriam 14 múltiplos. Negativo. São 15. Por quê? Quando você está contando números, lembre-se sempre disso. Quando você está contando números, e como o 24 ele faz parte da contagem, no momento que você fez aqui 80 menos 24, digamos que é como se você tivesse retirado ele, certo? Raciocina assim, é como se você tivesse tirado 24. Aí você tem que devolver ele. Então, por isso que aqui no final, a gente soma 1. Porque o 24, ele faz parte da contagem, certo? Então, para descobrir quantos múltiplos eu teria. Isso aqui vale para a vida, tá, gente? Sempre que você tiver que contar números, trabalhei do dia 12 até o dia 18 ininterruptamente. Quantos dias que eu trabalhei? 6? Não. Você trabalhou, inclusive, o dia 12, do dia 12 ao dia 18, você trabalhou 7 dias. Porque se você vai contar número, é o último menos o primeiro, somado com 1. Eu li o livro da página 50 até a página 80. Eu li 30 páginas. Não leu. Você leu 31. A página 50 ela faz parte. É 80 menos 50, que dá 30. 30 mais 1, 31. Então, como o 24 faz parte, 80 menos 24 seriam 56, só que eles estão pulando de 4 em 4, dá 14. Você tem que somar 1, porque o 24 está dentro. Então, são 15 múltiplos. Perfeito? São 15 múltiplos. Vou deixar indicado aqui, olha. Eu somo 1, vou deixar avisado. Pois o 24 faz parte. Por que ele somou 1? 24 também é um dos múltiplos, tá bom? Beleza. O que eu fiz aqui então? Eu dei conta dessa parte aqui, olha. Em cada um dos cartões está escrito um múltiplo compreendido entre 22 e 82. Eu criei significado para aquele texto. Agora eu sei que dentro daquela caixa eu vou ter o quê? 15 cartões. Por que eu tenho certeza que eu vou ter 15 exatamente? Aí vocês vão entender, vocês vão fazer a tradução desse trecho do enunciado. Ele fala, olha, não há cartões com o mesmo número escrito. Por que o examinador é safo e coloca isso? Porque você poderia questionar o seguinte, você falou para mim que tem números ali que são múltiplos de 4 entre 22 e 82, mas quem me garante que eu não tenho, por exemplo, 2 fichinhas com o número 28? Quem me garante que eu não tenho 10 fichas com o número 32? Então aí você cria significado. Olha, ele está dizendo o seguinte, não tem cartões com o mesmo número escrito. Então é um cartão para cada número. E a quantidade de cartões é a maior possível. Por que ele fala que a quantidade de cartões é a maior possível? É para te mostrar que ele quer usar todos os múltiplos, certo? É para mostrar que dentro da caixa estão todos os múltiplos. Essa é a maior quantidade possível. Porque senão você poderia questionar o seguinte, não necessariamente eu tenho que ter 15. Eu poderia ter colocado, por exemplo, os múltiplos de 24 até 32, e aí, eu teria múltiplos de 4 entre 22 e 82. Então ele deixa a coisa amarrada. Eu quero a maior quantidade possível, ou seja, eu quero ter 15 cartões. Então agora a gente está certo de que dentro dessa caixa tem 15 cartões, um para cada um desses múltiplos aqui. Você vai retirar agora dessa caixa todos os cartões nos quais está escrito um múltiplo de 6 menor que 60. Vamos tirar aqui os múltiplos de 6 menores que 60. Então, múltiplos de 6 menores que 60. Aí eu vou colocar aqui no papel, tá bom? Pode fazer também na mão, mas aí eu vou deixar anotados eles aqui, olha. Quais que vão ser os múltiplos de 6 menores que 60 que fazem parte dessa numeração que está aqui? A gente tem o 24. 24 é um múltiplo de 6. 30 é um múltiplo de 6. 36 é um múltiplo de 6. 42 vai ser um múltiplo de 6. 48 é um múltiplo de 6. 54 é um múltiplo de 6. E aí acabou, né? Então esses aqui, olha, são os múltiplos de 6 menores que 60 que estão dentro da caixa. Porque aí, é claro, eu tenho outros múltiplos de 6 que são menores que 60, mas dentro da caixa eu só tenho a galera que está nesse intervalo aqui, de 24 até 80. Então, o que ele criou para a gente? Ele criou uma situação em que você visualiza uma caixa que tem lá dentro 15 cartas, 15 cartões. E ele vai arrancar de dentro agora dessa caixa esses números. Aí eu te pergunto o seguinte, quais desses números aqui realmente estão na caixa? Esses aqui são os múltiplos de 60, múltiplos de 6 menores que 60. Mas quais deles estão realmente na caixa? Ou seja, quais são os múltiplos comuns, gente, de 4 e de 6? O 24 é um número que está na caixa, então ele vai ter que ser retirado. O 30 não está na caixa,
porque ele não é múltiplo de 4, então eu não vou retirar. O 36 está na caixa, porque ele é também um múltiplo de 4. 42 não está na caixa, pois não é divisível por 4. 48 sim. Então agora aqui, você vai ter que dar destaque a esses caras aqui, olha, porque eles é que foram retirados. O 24, o 36 e o 48 é que realmente foram retirados da caixa, certo? E aí, 30, 42 e 54, eles são múltiplos de 6 menores que 60. Mas eles não estão aqui na caixa. Então esses caras aqui pra gente, olha, eles estão fora, certo? Eles não me interessam em absolutamente nada. A conclusão, então, o que a gente está visualizando é o seguinte. Eu tenho a minha caixa com 15 cartões. Quais desses 15 cartões que vão ser retirados? O cartão que tem o número 24. Por quê? Porque ele está na caixa por ser um múltiplo de 4, mas vai ser retirado por ser um múltiplo de 6 menor que 60. O 36 está na caixa, pois é um múltiplo de 4, mas ele vai ser retirado por ser um múltiplo de 6 menor que 60. E o 48, ele está na caixa, pois é um múltiplo de 4, mas ele vai ser retirado por ser um múltiplo de 6 menor que 60. Conclusão, minha caixa tem 15 cartas, 15 cartões. Se eu tirar fora 3 desses cartões, quantas cartas que vão sobrar lá dentro? Vão sobrar 12, que era o que ele estava querendo saber, certo? Quantos cartões restarão na caixa? Então aqui, ó, a resposta é 15. São 15 cartões, só que aí eu vou arrancar fora 3. 15, se eu tirar 3, vão acabar sobrando 12 cartões. Perfeito? Gabarito correto para essa que está aqui, então. Letra A. Fechado? E aí o que tem aqui de uma matemática de outro planeta? É o que eu sempre falo. Ele pode ferrar a sua vida com assuntos mais complexos. Pode enfiar ali uma questão de um logaritmo, né? Quando faz parte do seu edital, ele pode enfiar ali um logaritmo, pode enfiar uma função, se função fizer parte do seu edital, pode. Agora, ele não precisa também ir lá no estratosférico para causar um estrago, né? Tá aqui, ó, questãozinha envolvendo múltiplos. Brincar de contar número, de tirar número, perfeito? Uma pegada aí, né? Digamos, uma vertente que a gente pode ter de perfil de questões da Cesgran-Rio quando eles vão brincar ali com essa matemática elementar. Gabarito correto para essa, então, letra A. E aí, fechei com vocês esse bloco. Tudo bem? Daqui a pouquinho eu volto e a gente continua. É uma imersão aqui agora na resolução de questões da banca Cesgran-Rio. Forte abraço, valeu!